A Lei Áurea não era exatamente a lei que a princesa Isabel e os abolicionistas sonharam. A princesa tinha planos para os ex-escravos e seus descendentes, mas não teve tempo de colocá-los em prática. Tudo poderia ser muito diferente do que é hoje. Acompanhe este episódio até o final e compreenda por que o Brasil tem uma dívida histórica com a sua população negra. E se você é estudante e quer aprender história de um jeito fácil e descolado, inscreva-se já no nosso canal. Se você acha que já sabe muito de história, inscreva-se também, porque este e meus outros episódios podem surpreender você. Eu sou o professor Luiz Felipe e você está no... História Rápida. Em 8 de maio de 1888, o projeto de lei prevendo a extinção da escravidão no Brasil foi apresentado à Câmara por Rodrigo Augusto da Silva, ministro da Agricultura. Depois, passou pelo Senado e foi levado para a princesa Isabel sancionar. Ela estava exercendo a regência pela terceira vez em nome de seu pai, o imperador Pedro II, que estava em viagem ao exterior. No dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada com uma pena dourada e libertou todos os escravos do Brasil. Naquela época, havia cerca de 720 mil escravos. O Brasil foi o último país ocidental a proibir a escravidão. Houve muita polêmica em volta da Lei Áurea. Os escravistas queriam que os donos de escravos recebessem dinheiro para compensar a perda de suas propriedades. Os abolicionistas queriam que os escravos libertos recebessem uma chácara com uma casa e uma ajuda de custo para sobreviverem até conseguirem produzir seus próprios alimentos. Nenhum lado e nem outro foi atendido. Não havia dinheiro para isso. Além disso, dessa forma, a lei poderia ser aprovada pelos deputados e senadores sem muita discussão. Quando a princesa Isabel assinou essa lei, ela sabia que estava enraivecendo pessoas ricas e poderosas e que elas se uniriam para tentar dar um golpe e proclamar a república. Ela torcia para que eles não conseguissem. O senador Barão de Cotegipe a avisou com a seguinte frase: "A senhora acabou de redimir uma raça e perder o trono." Em 11 de agosto de 1889, a princesa Isabel enviou uma carta para o Visconde de Santa Vitória. Ela demonstra estar preocupada com a vida dos escravos libertos. A maioria estava em situação de extrema pobreza e muitos estavam passando fome. Ela pretendia usar o dinheiro arrecadado nas campanhas para o fim da escravidão para comprar terras para eles plantarem e criarem animais e terem como se sustentar. Ela escreveu ainda: "Deus nos proteja dos escravocratas e os militares saibam deste nosso negócio, pois seria o fim do atual governo e mesmo do Império e da Casa de Bragança no Brasil." Em 15 de novembro daquele mesmo ano, 3 meses depois, a República foi proclamada. A família imperial foi exilada e o governo republicano não deu andamento aos planos de dar uma profissão aos ex-escravos. E por isso, dizemos que o Brasil tem uma dívida histórica com os negros. Como a maioria dos negros não tinha acesso às escolas, só conseguiram profissões humildes e não tiveram condições de oferecer escolas para os seus filhos também. Estes, por sua vez, também tinham profissões humildes e também não puderam colocar os seus filhos na escola. Mesmo quando surgiu a escola pública em larga escala no Brasil, a maioria das famílias negras precisavam que as crianças trabalhassem no lugar de estudar para sobreviver. Assim, de geração em geração, o ciclo da pobreza foi atravessando a nossa história. Poucos tiveram a sorte de mudar a sua condição. A política capitalista diz que se eles se esforçassem e trabalhassem muito, poderiam enriquecer. Mas a maioria trabalha muito e não enriquece, enquanto a maior parte dos ricos de hoje são ricos desde que nasceram e não precisam se esforçar para isso. De acordo com o censo de 2010, 53,7% da população brasileira é preta ou parda, ou seja, negra. Mas, entre as profissões de maior prestígio, os negros são apenas 29,9%. Infelizmente, em nosso país, muitas pessoas associam a pele negra com a pobreza e a marginalidade, e essa desigualdade nas profissões não colabora com a mudança desse pensamento. Para gerar uma maior representatividade dos negros em profissões de prestígio e assim combater o racismo, é preciso que mais pessoas negras tenham acesso às universidades. Por isso, no ano de 2001, o estado do Rio de Janeiro criou uma lei que reserva 40% das vagas para negros nas universidades estaduais. A Universidade do Estado da Bahia fez uma reserva por conta própria em 2002 e a Universidade de Brasília em 2004.
A Universidade de São Paulo aderiu a esta campanha em 2017. Em 9 de junho de 2014, foi sancionada a Lei 12.990, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas em concursos públicos. Ofertar educação de nível superior aos descendentes de escravos hoje é amenizar o erro do passado em não ter dado uma profissão digna aos escravos libertos. As cotas raciais aumentaram a diversidade nas universidades públicas e abriram portas para talentos que estavam escondidos. De acordo com o Ministério da Educação, em 1997, apenas 3% dos estudantes universitários eram negros. Em 2013, o índice era de 19,8%. E em 2019, em várias universidades públicas, o índice já era pouco maior do que 50%. Mas ainda vai demorar vários anos para que o percentual de negros com nível superior completo seja pelo menos igual ao percentual de negros no Brasil. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais demonstrou que o desempenho dos alunos cotistas é igual ou superior ao dos demais graduandos em 95% dos cursos. Há quem diga que reservar cotas para negros é um ato racista, como se duvidassem da capacidade intelectual dos negros. Mas não se trata aqui de medir a capacidade intelectual, que é igual. Sabemos que o preparo para o vestibular envolve muito mais do que inteligência e esforços. Envolve saúde, nutrição, oportunidades, qualidade de vida, segurança e acesso a cursos. Oferecer cotas para negros em universidades se trata de reparar um erro do passado. Se trata de acelerar a chegada do dia em que não julgaremos o nível de escolaridade de uma pessoa ou o seu sucesso profissional baseando-se na cor da pele. Se trata de quebrar um ciclo em que famílias não conseguem colocar um filho na universidade por causa de uma desigualdade histórica. A atual política de cotas para negros nas universidades pretende dar acesso para mais negros terem um curso de nível superior, receber bons salários e dar melhores condições de estudos para os seus filhos, que por sua vez não precisarão mais das cotas. Você acha que a lei que libertou os escravos deveria ter pago uma indenização aos escravocratas? Acha que os escravos libertos deveriam ter recebido um auxílio para recomeçar as suas vidas? Qual é a sua opinião sobre cota para negros nas universidades? Escreva aqui nos comentários. A abolição da escravidão foi uma conquista tardia, mas muito importante para o Brasil. Tendo passado mais de 130 anos, a construção de uma sociedade justa e igualitária ainda é um desafio para o mundo. Muitas personalidades negras surgiram mostrando que essa luta ainda não havia terminado e obtiveram conquistas importantes. Mas este é tema para outro episódio do História Rápida. Ainda faremos muitos outros episódios contando histórias incríveis que podem destruir e reconstruir seus conceitos históricos. Para ficar sabendo quando lançarmos novos episódios, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Se você gostou, aperte no like, que isso ajuda o nosso canal a ser divulgado e nos incentiva a fazer mais. O canal História Rápida está no YouTube e em agregadores de podcasts como Anchor, Google Podcasts e Spotify. No YouTube, temos muitos outros vídeos sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha que você vai gostar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!